Olá pessoal, vamos partir para mais uma aula, dando sequência ao nosso conteúdo sobre psicologia social. Apenas para relembrar que nós abordamos em uma linha mais geral o desenvolvimento do homem, desde a sua história, desde o seu surgimento até os dias atuais, considerando o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento social, e como a psicologia contribuiu de maneira decisiva para entender o ser humano. Vamos observar agora, depois das abordagens anteriores, sobre o conhecimento como um processo hereditário. Vimos que parte do todo conhecimento humano, ele tem como origem uma questão biológica, que é a qualidade do indivíduo em termos em termos biológicos mesmo, de ter essa habilidade de poder raciocinar, de organizar-se cognitivamente. Não é? Ou seja, o indivíduo sempre foi um indivíduo curioso. Como podemos afirmar isso? Observemos as crianças, jovenzinhos, 3, 4, 5 anos. Como eles são curiosos, as perguntas dos porquês, vocês vão ver mais para frente em outras disciplinas. É a questão dos porquês, é a questão daquela curiosidade, daquela necessidade, daquele desejo de conhecer. Então, esses jovenzinhos, já vimos em aulas anteriores, que ele de alguma forma ele reproduz toda a evolução humana. Ou repetindo, esse processo evolutivo do homem, de acordo com a teoria darwiniana, ou darwinista, remonta ao quê? Na vida do jovem hoje, do ser humano hoje. Então, lá atrás, o homem, como uma criança, buscava o conhecimento. Ele era uma tábua rasa, não tinha conhecimento algum, e na medida que ele foi evoluindo, na medida que ele foi se desenvolvendo, ele foi adquirindo os conhecimentos. Porém, se nós observarmos, uma criança hoje, ao longo da vida dela até a vida adulta, ela vai desenvolver como se fosse um processo de história da própria humanidade. Espero ter me feito entender. Assim são vocês, estamos em um processo de evolução e vamos deixar como herança esse nosso conhecimento também, ok? Um dado importante, falamos também sobre educação. A educação sempre existiu. Falei anteriormente sobre como o conhecimento era passado de pai para filho lá na época dos nossos gloriosos caçadores-coletores. O que é que nós tínhamos lá? O pai, o adulto, um parente, enfim, um líder, enfim. Ele passava todo o conhecimento que eles tinham, as habilidades que eles tinham, para os mais novos darem continuidade. Seja no sentido de caça, seja no sentido de pesca, seja no sentido de aglutinar, no sentido de formar esse grupo, visando segurança, proteção, aglutinação no sentido de se alimentar junto e atender, enfim, as necessidades primárias nessa época. A educação evoluiu, evidentemente. Então, o papel da educação hoje qual é? É formar o indivíduo enquanto pessoa, enquanto cidadão e enquanto profissional. Mínimo 3 vertentes aí. E isso ocorre ao longo da história, da vida do indivíduo. Eu costumo dizer o seguinte, estamos em constante processo de aprendizagem, seja ele de maneira sistemática, seja ele de maneira assistemática. Significa isso. E desde que pertencemos a um grupo, e inicialmente, como dito anteriormente, grupo familiar, esse grupo também vai me dar referenciais educacionais, vai nos ensinar como ler, como somar, como distrair, enfim, utilizar as 4 operações básicas, vai nos ensinar como nos comportar, vai nos ensinar como fazer uma higiene, ou seja, é todo um processo de aprendizagem que tem como base uma boa educação, isso no contexto familiar. Fora da família, eu tenho a escola propriamente dita, que leva o indivíduo ao conhecimento, coisa que nós falamos agora há pouquinho, não? Então, é o momento em que as crianças, os meninos, meninas, eles vão adquirir novos conhecimentos voltados mais
para as ciências propriamente dito. Ele vai aprender matemática, vai aprender a língua mãe, no nosso caso, a língua portuguesa. Ao longo de todo esse processo, ele vai aprender a escrever, vai aprender a interpretar texto. Espero que vocês entendam bem, apesar de termos hoje uma geração aqui, uma crítica, termos uma geração bastante comprometida em termos de interpretação, e não é culpa dos alunos, culpa de todo um sistema bastante fragilizado e debilitado, para dizer o mínimo. Então, é preciso também que essa formação psicossocial, vamos usar esse termo, ela atenda um todo, não em parte. O que eu quero dizer com isso? Os valores têm que ser considerados, as normas, os padrões de comportamento. São ok. Mas, principalmente, formar o cidadão crítico, formar um cidadão consciente das suas ações e dos seus atos. Ok? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos hoje, uma crítica, repito, que a gente faz, é que a escola não prepara o indivíduo para a vida. Prepara o indivíduo para ser meramente um profissional. Eu acho que ele não é crítico, ele apenas executa papéis. Não é? Poucos são aqueles que sabem por que estão fazendo ou sabem por que estão tendo tal comportamento. Isso é fundamental para a gente poder entender como o indivíduo ele se porta dentro de um contexto social, ou seja ele um micro sistema social dentro da empresa, por exemplo, seja uma atividade coletiva, enfim, ele precisa saber qual é o papel dele lá. E hoje nós temos um pouco confuso essa questão de qual é o meu papel dentro do sistema social. Ele parte do princípio que tudo é permitido e, na verdade, tudo é proibido. Então fica meio confuso na cabeça desse indivíduo. Então, a formação desse cara, em termos psicossociais, fica muito comprometida, porque ele não compreende, ele interpreta de maneira enviesada toda essa realidade que está ao entorno dele. E ele acaba, muitas vezes, cometendo equívocos, não vou dizer erros, sim equívocos, quanto à interpretação que ele faz da realidade dele. E isso reflete na formação psicossocial dele. Repetiu, então, dizendo qual é o papel da família nesse contexto. É essa família que vai dar base, que vai dar as condições para que esse indivíduo possa ser construído gradativamente. Ou seja, fazendo uma metáforazinha aqui, toda casa, para ficar muito bem estruturada, equilibrada, tem que ter uma boa fundação, ou seja, alicerces sólidos para que esta casa não tenha problema futuro. O indivíduo parte do mesmo princípio. Quando ele tem uma boa formação lá atrás da família, boa formação que eu digo é parte de conhecimento, de educação, de orientação, de afetividade, de aceitação, tudo que tem direito ao indivíduo, ele vai ser um indivíduo que vai ter um desenvolvimento natural, progressivo, e vai ter, muito provavelmente, algum sucesso na vida. E o papel da sociedade é continuar essa construção do indivíduo, não é? É um momento em que a sociedade forma esse indivíduo não apenas para ser cidadão, mas para ser um profissional que vai contribuir com o seu conhecimento. Por exemplo, o indivíduo médico, ele vai dar parcela de contribuição no sentido de atendimento à saúde pública. Por exemplo, o engenheiro na construção, o odontólogo no tratamento dentário, o psicólogo no atendimento. Aí sim nós temos as várias áreas, tanto na esfera clínica, esfera organizacional, jurídica, hospitalar. Então, nós temos a formação do indivíduo não apenas na questão social, mas também na questão profissional. Isso é muito importante que fique claro para vocês, na medida em que estamos dizendo que o indivíduo ele é construído. Muitas vezes assim, mas não se constrói indivíduo, não estou falando de construir indivíduo biologicamente, não é isso. Construir socialmente, psicossocialmente, é o indivíduo enquanto pessoa, enquanto indivíduo que tem uma identidade dele, pessoal, mas que ele também tem uma identidade cultural, e dessa identidade cultural ele exerce o papel dele diante de uma formação, de uma construção psicossocial.
E aí nós entramos na questão que eu disse anteriormente, o processo de aprendizagem, que é sistemático ou assistemático. Hoje a situação é muito semelhante. Vamos dar o exemplo da aprendizagem sistemática. Nesse momento que nós estamos conversando, é uma aprendizagem sistemática, ou seja, essa aula está sendo preparada, essa aula foi montada, essa aula está sendo ajeitada, programada para que vocês possam assistir, para que posteriormente tenhamos em contato, na terça-feira, no caso, né, no dia 5, nós possamos retomar esse tema para a gente poder falar a respeito das dúvidas, das dificuldades que vocês têm, porventura, ter tido nesse momento aqui. Então, gente, assim como eu tenho programado, o assistemático ele é o inverso, é o contrário do sistemático, ou seja, a todo instante estamos aprendendo. Imaginem vocês dando um passeio, um turismo, acho que eu já dei esse exemplo anteriormente, de estar aprendendo. Vocês vão fazer um turismo numa região, por exemplo, quem gosta de campo, faz lá, sei lá, um passeio na Chapada Diamantina, lugar muito bonito, diga-se de passagem, e vão conhecer a região, vão conhecer o folclore, os produtos, a parte ecológica, enfim, tudo que tem direito. E aquilo é um aprendizado. E isso faz com que nós tenhamos uma maneira, um jeito muito peculiar de aprender, cada um do seu jeito. Não é? Alguns mais rapidamente, outros mais lentamente. Um dado importante que eu quero resgatar com vocês é o conceito de curiosidade humana. Todo ser vivo, todo ele, com raras exceções, principalmente o mamífero, ele tem curiosidade. Sempre, o tempo todo somos seres extremamente curiosos. Ou melhor, necessitamos de ter respostas. O que é isso? Tempos atrás, eu li um livro, há muito tempo atrás, eu li um livro, minha curiosidade, chamava-se Eram os Deuses Astronautas, do Voldemort. E lá ele questionava muitos dos porquês e a necessidade de investigar e saber se, de repente, nós somos originários ou a nossa origem é de um experimento extraterrestre, se na verdade somos extraterrestres que viemos habitar aqui, enfim, nós temos uma série de conceitos, de teorias sobre essa questão. E o mais interessante é que, na medida em que ele investiga, na medida que ele apresenta no seu livro, aliás, é muito interessante, ele diz assim, olha, em região X tinha isto, mas como eles conseguiram? Em tal região tinha isso, mas como eles conseguiram? Seriam os artefatos que a gente já falou em aula, da antropologia, da arqueologia, que apresenta esse material, e aí sim, quem tem a curiosidade de investigar, vai lá e investiga dentro da sua área. Então, o Voldemort, ele é um estudioso, ele é um cara voltado exatamente para tentar desmistificar, para tentar provar a questão da existência dos extraterrestres. Ele, inclusive, tem muitos adeptos. E assim é o ser humano, ele tem muita curiosidade. Vocês mesmos, quando falam da área da psicologia, vocês têm curiosidade, por exemplo, de saber o que leva o indivíduo a ter determinado comportamento. Muito simples. Vocês observam, vocês interpretam, mas mesmo interpretando, fica aquela dúvida: como aconteceu, de que forma aconteceu, qual o motivo de ter acontecido. Então, isso, na verdade, isso é um estímulo, é uma maneira de buscar o conhecimento, ou seja, atender essa curiosidade. E uma criança é mais intenso ainda, porque ela ainda tem busca de conhecimento. Ela é sei lá, um computadorzinho, um hardware, um disco rígido, onde está pronta para receber toda a informação. Tem a base e ela vai receber toda a informação. Então, eu acho muito legal essa ideia da curiosidade, que sempre leva o indivíduo a buscar novos conhecimentos e
investigar, procurar saber sobre o fenômeno que acontece, não é? Isso é muito bom. O que mais? Importância dos grupos de referência. Isso nós já abordamos lá atrás, e isso vai de encontro à curiosidade. Quando algum amigo, quando eu estou num grupo, esse grupo, seja de escola, seja de amigos, me estimula a conhecer algo, eu saio em busca do conhecimento, eu saio em busca de entender o que está acontecendo. Então, é preciso sempre considerar que o grupo de referência, seja ele na família, seja ela na sociedade, em termos de escola, amigos ou profissionalmente falando, eles fazem parte de todo o meu desenvolvimento, seja ele pessoal, em termos de enquanto pessoa, enquanto indivíduo consciente das suas ações, consciente da sua existência, mas ao mesmo tempo participante de um contexto social, seja ele na esfera informal, seja ele na esfera formal. Tudo bem? Espero que até aqui vocês estejam entendendo. O ideal seria um questionamento, mas não tem problema. Vamos então partir agora. Dito isso, como surge a própria psicologia social? Não sei se abordei anteriormente também, até mesmo em sala de aula na época, em que a psicologia propriamente, ela tem, em essência, século XIX e mais para trás, né, século XIX, depois efetivamente século XX. E isso acontece, gente, esse movimento, essa área da psicologia, ela se liberta, ela se manifesta com a quebra dos paradigmas sociais que a gente abordou, mas mais intensamente é quando do movimento iluminista do que ocorreu na França e que fez com que, se vocês não tiveram acesso ainda, surgisse uma nova classe social chamada classe burguesa. E aí nós temos todo um movimento, nós temos todo um desenvolvimento de um grupo muito grande de indivíduos que desenvolve toda a ideia de que tem que pôr abaixo a aristocracia e tem que estabelecer um novo padrão, um novo modelo social. Essa é a grande verdade que nós podemos indicar. E é nesse modelo social que embarca que nós temos a nossa psicologia social. Como isso se materializa? Na medida em que eu tenho filósofos que começam a estudar comportamentos humanos, quais os movimentos, como a consciência passa a fazer parte mais intensa, ou seja, como esses indivíduos, dentro do contexto burguês, dentro de um contexto mais social, alguns indivíduos começam a observar essa condição. Num texto chamado Psicologia das Multidões, que eu já encaminhei para alguns de vocês, e espero que vocês tenham, deem uma olhada lá. Vocês vão ver que o que eu estou passando para vocês é exatamente isso. Ou seja, alguém começa a querer entender que movimento é esse, essas pessoas se mobilizando, essas pessoas com a consciência delas, como elas agem em prol não só da questão individual, mas também de uma questão coletiva. E dentro dessa questão coletiva, como interferir, como influenciar no próprio processo social, ou seja, como alterar essas ideias iniciais que quebra o modelo aristocrático e entra com um novo modelo, digamos, mais social, mais democrático, né? No qual as pessoas têm direito a uma educação, na qual as pessoas têm direito à moradia, uma série de outros valores, que, lógico, demorou algum tempo para que isso acontecesse, pelo menos um século para que a coisa assentasse, para que a coisa tivesse um patamar adequado, uma base boa, né? uma estrutura boa, para aí sim, em cima desse alicerce, poder ser construído toda uma psicologia voltada para as questões sociais. Então, aquilo que eu disse, a psicologia inicialmente foi vista muito mais para investigar a parte biológica, a parte mais material do ser humano. Freud, seus parceiros,
próprio Wundt, o próprio William James, eles se preocupavam em dar uma ideia do que era o indivíduo em termos de psicologia, a vida do indivíduo, a vida psíquica do indivíduo, a estrutura do aparelho psíquico, como isso funcionava, de que maneira estava estruturado. Apenas com o passar do tempo é que se percebe que a psicologia também pode ter uma ramificação, ela pode ter um viés aí para a área social. E é a partir daí que nós temos então as primeiras abordagens, que começa lá com o Le Bon. Eu vou pegar até esse dado aqui, Augusto Comte, a contribuição com o iluminismo, o movimento iluminista. Eu tenho o Le Bon, francês também, né? Que faz com que se repense um pouco esse modelo, essas atitudes do indivíduo dentro da sociedade. Porém, é após a Primeira Guerra Mundial, 1920, que nós temos efetivamente os primeiros estudos. Eu não sei se por conta da guerra, por conta de toda uma mudança de paradigma, porque a guerra permitiu isso, a guerra permitiu que fossem revistos alguns valores, a psicologia social, então, ela efetivamente começa a dar o seu ar, começa a dar a sua ideia de como é a vida em sociedade em termos psicológicos, né? No livro do Antônio Rodrigues, que nós temos na nossa biblioteca, muito interessante quando ele aborda, e esse está no texto de vocês na página 20, quem puder, por favor, dê uma olhada lá. Ele indica que no Brasil, em 1985, Gustave Le Bon publicou um livro chamado La Psychologie, né? Que é a psicologia das multidões que eu acabei de falar, a psicologia da multidão que eu acabei de falar para vocês agora. Isso é importante que vocês entendam como as pessoas lá na época já manifestavam a compreender, entender todo esse dinamismo do indivíduo em termos sociais, ok? E é a partir daí que nós começamos a entender como trabalhavam os grupos. Então, mais para frente nós temos Kurt Lewin, nós temos Ralph White, Ron Lipton e até 1939, que vão dar sua parcela de contribuição com a questão grupal, né? O Kurt Lewin, principalmente, que é um que eu tive um acesso bastante mais amplo na teoria dele, ele fala do campo psicomagnético, ele fala das relações inter e intragrupos. É muito bom o trabalho do Kurt Lewin. Ok, gente? Creio que daqui para frente nós vamos começar a entender a psicologia no Brasil. Vamos ver como a psicologia surge no Brasil com a implantação da República, em primeiro lugar, né? É bom lembrar disso. Mas também como, através da filosofia, que nós não tínhamos a psicologia ainda, nós temos os filósofos que começam a trabalhar, médicos que começam a trabalhar a questão da psicologia social no Brasil mais para frente, lá do nosso século XX. Ok, gente? A princípio, eu abordei essa questão, né? Eu espero que vocês leiam também, não fiquem presos a essa aula só. Deem uma boa lida no material que eu mando para vocês, tanto nos artigos quanto nesse nosso texto roteiro. Lembrando, gente, só para ilustrar, eu vou colocar também no blog, que alguns de vocês não estão me enviando os resumos completos. Alguns de vocês, não sei se não por questões de técnica, não sei o motivo, chega a uma parte só. Então, aqueles que têm dúvida, aqueles que acreditam que não me enviaram ainda, não tem uma relação aqui, me reenviem. E lembre-se, preciso mês de março e abril os resumos. São ao todo, se não me engano, 6 aulas. Ok? Se não me engano. Então, por favor, gente, me envie esse resumo que ele vai entrar como valor, tá bom? Como nota para vocês, juntamente com o trabalho que eu estou avaliando também. Não esqueçam que o prazo final é dia 5. 5 de 5 é o prazo final, depois eu não recebo mais. Agilizem aí, tá bom? Repetindo, como sempre faço, estarei sempre à disposição para orientá-los. Ok, gente? Um abraço para vocês e até terça-feira, dia 5.